Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. É um bate-papo bem rápido sobre sabores de detergente, algo bem específico, não muito demorado, tá ok? Então vamos lá. O que a matriz de referência do Enem fala a respeito de sabões e detergentes? Olha lá, você vai encontrar na matriz todo o assunto referente à química orgânica está associado ao tema compostos de carbono, tá? Óleos e gorduras, sabões e detergentes sintéticos. Isso é bem interessante. É isso que a nossa matriz de referência ela nos diz a respeito desse nosso assunto. Então vamos lá? Bom, só que é interessante, antes de nós passarmos para, de fato, sabões e detergentes, vamos entender rapidamente alguns preconceitos para que a gente possa captar bem esse conteúdo. Então vamos entender aqui o que é um éster, de onde vem um éster, e vamos já chegar nessa definição aí de sabão e detergente. Aí você vai ver que tudo faz sentido. Então, por exemplo, o éster é uma espécie química, é um composto orgânico oxigenado que tem como representação um grupo funcional, né, que apresenta esse C-O. É interessante a gente observar um detalhe bem importante. Ó. Deixa eu marcar para você aqui. Esse grupo funcional, que é caracterizado pelo C-O, ele tem nas suas extremidades grupos de carbono, tá? Então, nas extremidades do nosso... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Então, por exemplo, aqui na extremidade eu tenho um grupo R. Isso dá para marcar aqui. Pronto. Está funcionando. Então eu tenho um grupo R. Esse grupo R aqui, ele é um grupamento de carbonos, tá? Igualmente desse cara aqui. Então, nas extremidades dos grupos funcionais, do grupo funcional do éster, eu tenho sempre grupamentos de carbono. Eu não posso ter hidrogênio, pelo menos neste lado bem aqui, olha. Esse lado aqui não pode ter hidrogênio, porque senão ele deixa de ser éster e torna-se um ácido carboxílico, tá ok? Então, do outro lado desse aqui, olha, deixa eu marcar de outra cor para você ver. Olha, desse lado aqui, até é possível, até aparece o hidrogênio, porque desse lado aí né, é um grupamento derivado de hidrocarboneto, de ácido carboxílico, mas no lado aqui, nesse lado oposto aqui, ó, eu não posso ter hidrogênio, tá? Eu tenho que ter somente carbono, tudo bem? Bom, deixa eu apagar isso aqui pra gente. Então, depois de observado e entendido essa questão do éster, né, vamos entender de onde é que vem o éster. O éster, pessoal, é uma função derivada. Ele é derivado de uma reação que a gente chama de reação de esterificação, né, onde você tem um ácido carboxílico reagindo com um álcool, e aí eu tenho a produção de um éster e água, tá bom? Então, por exemplo, ó, essa reação genérica bem aqui. Flávio, como é que eu identifico um ácido carboxílico? Um ácido carboxílico, ele tem uma carboxila, tá? Uma carboxila aqui na extremidade, olha só. Sempre na ponta, sempre aqui na ponta da cadeia, tá? Então aqui eu tenho um ácido carboxílico. C-OH é a carboxila na extremidade. E um álcool, Flávio, como é que eu faço para poder identificar um álcool? Bom, um álcool, se você for observar direitinho, ele tem um grupamento OH, e esse grupamento OH está ligado a um carbono, e esse carbono tem que ser um carbono saturado, um carbono somente com ligações simples, tá? Ou do tipo sp3, né? Que é uma outra característica de compostos de carbono saturado, né? O fato de ser sp3, o fato dele ter geometria tetraédrica, tá bom? Bom, aí essa reação ela acontece mediante a presença de no meio ácido, tá? O meio acidificado. E aí observe lá, aí eu tenho a formação de um éster, tá bom? Tá aqui o nosso éster e assim ele é formado, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu tenho a formação de uma água e dessa forma se caracteriza, né, uma reação
de esterificação. A volta da reação, observe lá que ela é uma reação da água com o éster. Essa reação da água com o éster, ela chama-se hidrólise. Então, o caminho de ida chama-se esterificação. Olha. A volta chama-se hidrólise. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui. Bom, então definido o que é éster, só lembrando, o éster ele tem esse grupo funcional aqui, o C dupla O, né? Nesse carbono aqui da nossa ligado ao oxigênio, ele não pode ser, ficou muito feio esse negócio, ele não pode ser um hidrogênio, ele tem que ser uma parte de carbono, tudo bem? E aqui eu tenho a minha função éster, C dupla O, tá bom? Gente, é interessante também saber um pouco de nomenclatura desse camarada aí, tá? Então vamos definir aqui a nomenclatura dele, é bem simples. É uma nomenclatura derivada de ácido carboxílico, né? O ácido carboxílico tem a terminação óico. Como é que eu faço o nome de um éster, Flávio? É assim, ó. Eu levo em consideração, primeiramente, esse C dupla O bem aqui, ó, oxigênio. Esse carbono daqui para cá é a parte que deriva de ácido carboxílico. Então, confiro a quantidade de carbonos, uso o prefixo adequado, vejo o tipo de ligação, né, que está nesse carbono ou se está entre carbonos e faço a terminação OAto, tá bom? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Metanoato, né? Um carbono aqui é porque o met é por causa de um carbono, uma ligação simples que eu te mostrei agora, e o ato que é uma terminação específica do nosso éster, tá bom? Bom, essa outra parte aqui, se você for analisar, é uma parte que deriva do álcool. Então, o que eu pretendo fazer, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Eu tenho que simplesmente colocar a preposição de e vou citar esse grupamento bem aqui, ó. No caso aí, o meu CH3. Esse CH3, pessoal, é um grupo alquila. Então ele tem um carbono, aí ele fica metila. Então o nome do meu éster, nesse caso, ele fica assim, ó, metanoato de metila. E esse outro cara aqui, ó, observe só, ele tem dois carbonos, eu uso o prefixo para dois, com ligação simples an, e pelo fato de ser um éster, eu boto a terminação oato. Aqui fora eu também tenho dois grupamentos, eu tenho dois carbonos no grupamento alquila. Então eu uso o prefixo et e a terminação ila. Não esquecendo que esses grupos alquilas, pessoal, eles têm a terminação il ou ila, tá? No caso do éster, a gente sempre trabalha com a terminação ila. Então como é que ficaria, Flávio? Ficaria assim, ó, etanoato de etila, tá bom? Mais um exemplo aqui para a gente finalizar essa parte. Aqui, olha só, observe lá, a parte que leva o ato tem três carbonos, não é isso? Então olha só, aqui tem três carbonos, então seria o prefixo prop, somente ligação simples, an e a terminação ao ato. Aqui no final eu tenho um grupamento alquila com três carbonos. E esse grupo alquila com três carbonos, né, vai gerar para mim o prop como prefixo, e por ser um grupamento alquila, tem a terminação il ou ila. No caso do éster, como eu acabei de falar, ele sempre vai ter terminação ila, tá bom? Então, perfeito. Como é que fica o nome desse camarada agora, Flávio? Vamos lá. Propanoato de propila. Bom, é esse o nome do nosso éster, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui. Flávio, e óleos e gorduras? O que são os óleos e as gorduras? Bom, a principal diferença entre óleos e gorduras é a seguinte, pessoal. É que o óleo difere da gordura pelo estado físico, né? E esse estado físico, ele é dado a partir do momento que eu olho para a estrutura de um óleo e ele é líquido, e eu já sei que dentro da estrutura da cadeia dele existe ligações insaturadas do tipo dupla. A gordura ela é solidificada,
ela não tem ligações insaturadas do tipo dupla, né, dentro da sua cadeia. Na verdade, para que você não pense errado, ele não tem insaturação. A cadeia dele é totalmente saturada, tá? Bom, mas enfim. O que é um óleo, Flávio? Um óleo ele é uma espécie química, né, uma biomolécula, né, uma molécula bioquímica. É uma espécie que não tem solubilidade em água, né? Portanto, ela não tem afinidade. E se ela não tem afinidade, ela torna-se hidrofóbica, tá bom? Bom, o óleo, invariavelmente, ele é derivado de vegetal. E a gordura, invariavelmente, é derivado de animal, tá bom? Mas como é que funciona isso daí, Flávio? Como é que é um éster? De onde é que ele veio? Desculpa, o que é um óleo? De onde é que ele veio? Bom, gente, o óleo ele vem de uma reação, né, de um ácido carboxílico, só que detalhe, esse ácido carboxílico aqui, eu quero que você fique bem atento, ele é chamado de ácido graxo. Por que ácido graxo, Flávio? Porque se você for analisar com calma, bem aqui, ó, existe uma sequência de carbonos bem grandiosa, né? Os ácidos graxos são moléculas de ácidos carboxílicos que apresentam na sua constituição um grande número de carbonos, geralmente a partir de 12, né, de 12 carbonos, né, sempre aos pares, 12, 14, 16, 18. E aqui eu tenho 18 carbonos. Então esse ácido aqui é um ácido carboxílico do tipo ácido graxo, tá bom? Então quando a gente faz a reação de um ácido graxo, reage com o glicerol ou a glicerina, tudo bem? Aí eu tenho a esterificação, e aí a volta do processo, como eu havia mostrado agora há pouco, é a hidrólise, e aí eu tenho a formação do meu triacilglicerol ou triacilglicerina ou triacilglicerídeo, como você queira chamar, tá bom? Então esse cara aqui é o nosso óleo, né? E aí, ou gordura, que se ele tiver, é um lipídio, né? Se ele tiver a constituição do ácido graxo com ligações duplas, é óleo, se tiver com ligações simples, é gordura. Tudo bem? Então eu quero que você observe por que eu te mostrei éster antes de chegar em gordura e óleos. Porque eu quero que você observe que a gordura e o óleo nada mais é do que um triéster. Olha aqui, ó. Éster, éster, éster. Tudo éster. Entendeu? Então por isso que a gente fez aquele preâmbulo, né? Aquele preconceito, que é para você entender um pouquinho mais sobre isso daí. Então olha só. A reação que forma um lipídio, um óleo, uma gordura, é uma reação de esterificação. Se eu não falo para você isso anteriormente, você ia ter uma certa dificuldade para entender o processo de formação de óleo e gordura, tá bom? Então, quando o Enem fala para a gente sobre óleo e gordura, ele não deixa, ele não especifica muita coisa. Então, quer dizer que ele pode cobrar qualquer coisa dentro desse aspecto aí. Bom, e aí, como é uma esterificação, forma-se água também. Tudo bem? Algo interessante a observar. A proporção estequiométrica entre os reagentes, olha só, sempre reage 3 mols de ácido graxo para 1 mol de glicerina ou glicerol. Então a proporção é de 3 para 1, sempre, tá bom? Bom, não é o foco agora te mostrar o processo reacional, mas eu quero que você entenda inicialmente alguns aspectos desse processo de formação de óleo e gordura, de esterificação e tudo mais. Bom, vamos continuar aqui. Para não ficar muito extensa, vamos lá. Aí, pessoal, chegamos num caso que é interessante, que é a transesterificação e a produção de biodiesel. Bom, o biodiesel é um biocombustível, né? Ele é muito, ele é bem utilizado hoje em dia, né? O biodiesel ele é menos poluente do que o diesel de petróleo, né? Então ele tem as suas vantagens, assim também como tem as suas desvantagens, que a gente não vai abordar isso no momento, tá? Quando eu fizer uma videoaula sobre biomassa, a gente trabalha um pouquinho mais isso daí. Bom, o que eu quero aqui te mostrar é o seguinte, é que se eu tenho um triéster, olha só, esses Rzinho, R2, R3, eles são cadeias de carbono. Portanto, aqui eu tenho um triglicerídeo, tudo bem? Se eu pegar um triglicerídeo, e geralmente são óleos, tá? Que são utilizados na reação, geralmente são óleos, reagir esse camarada com álcool. Geralmente o pessoal usa o etanol ou o metanol no processo reacional. Então, se eu pegar uma gordura ou um óleo, reagir com álcool, eu tenho
um meio, né, catalisado por uma base ou por um ácido. Geralmente são bases, porque as bases são mais baratas. Geralmente é o hidróxido de sódio. Os ácidos são muito mais caros e muito mais difíceis de serem conseguidos, que são ácidos fortes, tipo o H2SO4, o HNO3. Aí eu tenho aqui o nosso biodiesel. Observa que o biodiesel, amigo, ele é justamente uma mistura de ésteres. Olha só, o biodiesel é uma mistura de ésteres. Viu a importância de nós vermos primeiramente éster, tá bom? Então é uma mistura de ésteres. Ah, depois forma aí a nossa glicerina, o glicerol, né, que é um subproduto que é muito utilizado na indústria farmacêutica, de panificação e assim por diante. Bom, gente, então a reação que faz a formação do biodiesel chama-se transesterificação. É quando eu pego esse glicerídeo, que foi fonte de uma reação de esterificação, tá? De um ácido graxo com o álcool, e aí eu tenho a formação desse, o álcool especificamente o glicerol, né? Aí eu tenho a formação do triéster, que é o triglicerídeo, e depois eu tenho a formação de água. Quando eu pego esse triglicerídeo formado a partir dessa reação, e reajo com outro álcool, ou metanol ou etanol, em presença de base forte, geralmente a soda cáustica, né, que é o NaOH, ou a potassa, né, que é o KOH, funcionando como catalisador da reação, eu tenho a formação de biodiesel e glicerina. E o biodiesel é uma mistura de ésteres, tá? Bom, e quanto aos sabões e detergentes? Se eu pegar de novo esse glicerídeo, né, esse triglicerídeo, botar ele para reagir em meio aquoso e com hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, sob aquecimento, eu aqueço a mistura todinha, né? Geralmente aqui a base tem que ser forte para a reação. Eu tenho a formação de um sabão. E esse sabão, pessoal, nada mais é do que um sal de ácido graxo, tá? Então o sabão é classificado como sal orgânico, tudo bem? Bom, esse sal orgânico aí, né, ele é produzido e ao lado dele forma-se a glicerina. Então, gente, percebam que é tudo bem conectado, né? Eu tenho que entender a reação de esterificação, para depois entender a transesterificação e para eu compreender melhor a formação de um sal de ácido graxo, que é o nosso sabão. Agora, bora ver aqui alguns aspectos, né, do mecanismo de ação de sabão e detergente. Bom, o sabão, pessoal, ele inicialmente ele sempre vai ser biodegradável, ele é natural, né? Geralmente ele provém de gordura animal, geralmente. Ele tem duas partes, a destacar aqui essa parte que é uma parte polar, que a gente chama de parte hidrófila, né? Ela tem afinidade pela água ou por qualquer estrutura que tenha o mesmo tipo de polaridade, né, da água. Também ele é conhecido como parte lipofóbica, ou seja, ele tem fobia à parte de gordura. Então, uma coisa que tem afinidade pela parte aquosa ou pela parte polar é porque não vai gostar da parte apolar. E no caso aqui, o termo lipo, ele vem a designar para a gente algo que significa, né, entre linhas, a parte apolar. Então quer dizer que ao mesmo tempo que ele tem afinidade pela parte polar, ele não gosta da parte apolar, então ele é lipofóbico. E tem outra parte aqui, que ela é feita somente de hidrogênio e carbono, né, a parte do carboneto, que é a parte que a gente chama de hidrófoba ou hidrofóbica, né? Quer dizer que são duas partes antagônicas. Uma, né, ela tem afinidade pela água e a outra tem fobia da água. Ao mesmo tempo que a parte hidrófila ela é conhecida como lipofóbica, a parte hidrófoba ela é conhecida como lipofílica. Então observa que ela tem uma afinidade, né, compartilhada. Ela é uma molécula só que tem uma parte que funciona por hidrofilia e a outra por, pela parte hidrófoba, né? Então ele tem fobia pela água, por qualquer coisa que tenha o caráter polar da água. Moléculas desse tipo, pessoal, em química a gente conhece como moléculas anfifílicas ou anfipáticas, né? Anfi
mesmo termo de anfíbio, né? Dualidade, né? Pática tem a ver com empatia, com afinidade, então ele tem dupla afinidade. Essa que é a verdade. Então, o sabão, uma molécula, tem dupla afinidade. Ao mesmo tempo que ele se conecta com uma parte polar, ele se conecta com outra parte que é apolar, tá bom? Aí o mecanismo de ação é mais ou menos assim, ó. Se você tiver aqui, por exemplo, uma gota de óleo, né? Aqui, ó, uma gota de óleo. Essa parte do rabinho aqui, observa só, que ela está conectada, né, ao óleo. Ou seja, a parte do rabinho, essa aqui, ó, que é a cauda da molécula do sabão, bem aqui, ela está conectando com a gota de óleo, ou seja, a parte que tem hidrofobia ou que é lipofóbica, ela está em contato com o óleo. Ao mesmo tempo que a cabeça, né, essa parte aqui, ó, que é representada bem aqui, ela tem a sua parte voltada para o lado de fora do óleo, porque ela tem afinidade pela água. As moléculas de água elas circundam aqui, ó. Então, observa, a parte hidrofóbica ela tem afinidade com o óleo e a parte hidrofílica ela tem afinidade com as moléculas de água que ficam ao redor. Bom, dentro desse sistema aí, pessoal, a gente observa a formação de micelas, tá? Então, as micelas são agregados, né? Onde eu tenho uma gota de óleo envolvida por várias moléculas de sabão, obedecendo essa questão da afinidade, onde a gordura, o óleo, ele vai estar conectado com a cauda do sabão e a outra parte da cabeça, que é a parte hidrófila, né, ou lipofóbica, vai ter conexão com as moléculas de água, tudo bem? Aí quando elas se misturam, a água sai passando, né? Ela passa e leva todos a sujeira, tá bom? Da mesma forma que o sabão ele age dessa maneira, pessoal, o mecanismo de ação do sabão é assim, o detergente também é assim, tá? Então não diferencia em nada em relação ao princípio de atuação. Mas em termos de estrutura, é interessante, porque olha só, é tudo bem que ainda existe essa condição aqui de a estrutura ser ter uma parte polar, né, e outra parte apolar. Olha só, aqui eu tenho uma parte que é polar, essa outra parte aqui é toda apolar, né, a estrutura é a mesma. A principal diferença, pessoal, é o seguinte, é que o detergente é sintético. E por ser sintético, ele tem uma classificação. Ele pode ser biodegradável ou não biodegradável. Então vamos entender que, olha só, esse composto aqui, esse detergente, em relação ao de cima, tem uma diferença muito gritante, que a cadeia de cima ela não tem ramificação e a de baixo ela tem essas pontas de ramificação. Portanto, o detergente de cima ele é dito biodegradável, ou seja, se ele for para o meio ambiente, ele vai ser consumido pelas bactérias e fungos. A outra, né, molécula de baixo, ela é não biodegradável. Essas ramificações, dessas pontas de carbono, elas são um fator que não permite a sua degradabilidade pelos fungos e bactérias no meio ambiente. Tudo bem? Então, gente, só ficar atento a esses detalhes aí. Foi uma videoaula rápida, né? Não é boa, não é bom se estender muito. Eu tô um pouco gripado, né? Eu fiz mesmo porque compromisso assumido é um negócio que a gente tem que levar em consideração. Tudo bem? Senhores, então ficamos por aqui. Um forte abraço e até mais. Estudem, tá? Tchau!